noite. Iniciamos agora o programa Falando de Futuro, com o nosso pré-candidato Fábio Cavalcante. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marília. Seja também muito bem-vinda a este encontro em que vamos aproveitar para falar sobre futuro. Portanto, quero te dar as boas-vindas e aproveito também para dar as boas-vindas a todos vocês que estão compondo esta roda de conversa. É um momento muito especial para todos nós, portanto, eu quero agradecer desde já a presença de Pauliene, agradecer a presença de Edileuza, Dr. Jefferson, obrigado pela presença. Também Ana, muito bem-vinda. Bem-vindo, Duda. Minha amiga Natália, muito bem-vinda. Maria Eduarda, minha amiga Duda, também seja muito bem-vinda. E seu Geraldo, muito bom tê-lo aqui conosco, porque hoje nós vamos falar sobre o futuro. Não tem como falar de futuro sem ser presente na vida das pessoas. Portanto, você que está nos acompanhando, permaneça. Não saia, não desgrude um só momento, porque esse encontro foi preparado, foi feito com muito amor, com muito carinho para você, porque nós estamos e vamos falar sobre o futuro da nossa querida cidade de São Bento do Una. É isso aí, Fábio. Muito obrigada. Hoje vamos falar sobre mulheres, LGBTQIA+, e inclusão social. E para darmos início às perguntas, eu vou convidar Dona Edileuza. Boa noite, Fábio. Boa noite, amiga. Eu gostaria de saber, primeiramente eu queria dizer que meu nome é Edileuza, moro no bairro da Balança, sou filha de Caruaru, da cidade de Caruaru, e vim para São Bento do Una faz 20 anos. Por isso que eu não acho o senhor um forasteiro, porque do jeito que eu adotei a cidade de São Bento do Una, como minha terra natal, o senhor pode ter adotado. Como outros prefeitos que trabalham muito bem aqui na cidade, também eram de fora, e eu gostei muito como prefeito. Eu também gosto muito do senhor, porque para mim o senhor não é um forasteiro. Eu gostaria de perguntar ao senhor como vai ser, como o senhor vai agir nos bairros pobres, das pessoas carentes. Como é que vai ser seu trabalho lá? Muito bem. Muito obrigado, Edileuza, por suas palavras. Obrigado pelo seu carinho. Realmente, quando se fala sobre o forasteiro, é você desconhecer a realidade da sua própria cidade. Uma cidade que tem mais de 160 anos de história, e a grande maioria dos prefeitos de São Bento do Una, praticamente todos foram de fora. Isso não significa dizer, pelo fato de você não ter nascido aqui, que você não pode amar e fazer o bem a essa cidade que você escolheu para viver e para amar, como é o meu caso. Eu escolhi São Bento do Una para viver. São Bento do Una, hoje São Bento do Una é a minha cidade. Então, não tem essa relação de forasteiro. Então, muito obrigado também por suas considerações. Mas a sua pergunta é de fundamental importância. Quando se fala com relação aos pobres. Primeira coisa é que eu acredito em uma política que possa servir para servir as pessoas. Se a política ela não tem esse poder de servir aos seus, ela deixa de ser política e passa a ser simplesmente uma politicagem. E nós estamos cheios de politicagem. O que nós queremos é política, justamente para transformar a vida das pessoas. Então, esse é o estilo de política que eu acredito. Aquilo que Eduardo Campos já dizia, fazer a roda girar para aqueles que mais precisam. E vejam, eu venho de uma realidade, de uma família pequena. Quando eu falo de família pequena, eu falo pai, mãe e irmã. E quem participou da live teve a graça de poder conhecer um pouquinho deles. E eu perdi meu pai muito jovem. Meu pai tinha 37 anos de idade, a mesma idade que hoje eu tenho. E nós passamos por grandes dificuldades na vida. A minha mãe, ela foi, a minha mãe é, e a minha mãe sempre continuará sendo uma guerreira. Sem a presença do pai, foi quem tomou conta dos filhos. E não é simplesmente pelo fato de não ter o pai que a gente deixou de ser família. Então, como prefeito, eu não posso governar somente para as famílias que têm pai, mãe,
que é marido, mulher, filhos. Não, tem que governar para todo mundo. Inclusive, quando eu olho para a minha história, eu vejo que tem a minha mãe, que teve a parcela de mãe e de pai, pela ausência do meu pai. Mas o que nós podemos fazer com relação aos pobres? Os pobres em um governo é a riqueza que a gente tem. Feliz do governo que descobre que no pobre existe a maior riqueza do seu governo. E o governo tem que governar exatamente para esse povo que precisa. Quando eu olho, por exemplo, para a saúde, a gente tem um hospital de qualidade, PSF de qualidade. Quando a gente olha para os transportes, seja ambulância, seja os ônibus que estão indo para Recife, levar as pessoas para fazer os seus exames, seja os carros de apoio para as pessoas que precisam fazer cirurgia. Quando a gente olha para a educação, uma educação de qualidade, que nunca na vida São Bento do Una chegou no patamar de educação que a gente tem hoje. Na minha época, Edileuza, quem era rico estudava em escola particular. Quem era pobre estudava no município. Hoje, em São Bento do Una, a gente tem a graça, pela nucleação, o filho do pobre, que estuda no sítio, ter a mesma qualidade de ensino que nós temos aqui na cidade. Isso é olhar para os pobres. Isso é dar dignidade às pessoas. Por isso, minha amiga, que nós estamos nessa luta de continuidade e de avanço. Muita coisa já foi construída, muita coisa foi feita, mas muita coisa também precisa fazer. Por isso que nós precisamos manter firmes, foco no serviço, pegados no trabalho, é continuidade e avanço. E perceber que os pobres, de fato, são a grande riqueza do nosso governo. O nosso olhar é exatamente para esse povo que precisa. E eu volto a dizer uma coisa, que eu disse na live, quem participou da live, quem ouviu, percebeu bem o que eu disse. Quando minha carta de renúncia ela foi apresentada, eu recebi uma ligação de um padre muito amigo. Inclusive, ele já foi padre aqui em São Bento do Una. E ele disse: Fábio, eu conheço você há muitos anos, nós estudamos juntos no seminário, conheço você, sei que vai dar certo, mas eu queria te fazer um pedido. Nunca esqueça dos pobres. Aquele pedido que o meu irmão, padre, fez, está gravado aqui no meu coração. No governo de Fábio e Teminha, os pobres não serão esquecidos. Como também não foram no governo de Débora. Mas no governo de Fábio e Teminha será assim. Com olhos realmente para a nossa riqueza, que são os pobres. Por último, para lhe perguntar. O senhor sabe que série eu fiz? Não Até sei. que série eu sei. Porque toda vez que eu ligo para o senhor me atende e nunca me perguntou. Como muita gente por aí está dizendo que para falar com o senhor tem que ter 3 línguas. Eu só fiz até a 6ª série. Eu sou praticamente analfabeta. E o senhor sempre me atendeu bem. Então, as calúnias dessas pessoas são tudo mentira. Porque quando eu ligo para o senhor nunca me perguntou qual foi a série que eu fiz. Se eu falo francês, se eu falo inglês ou se eu falo alemão. Dá para o senhor me responder? Ela é ótima. Minha amiga Adeleuza, olha, não precisa ter nenhum tipo, não precisa ter 3 línguas, não precisa ter curso superior para falar comigo, não. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem, porque o Dr. Jeff está aqui, sabe disso. Hoje a gente é advogado, mas isso na vida passa. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai entrar, Deus perguntando: o que foi que você fez, qual curso que você tem? Não. Todos nós somos iguais. E quando, pela sua pergunta, por exemplo, a minha mãe, ela não tem... na verdade, minha mãe só fez até a 3ª série. Foi uma grande guerreira, é meu espelho de vida, é minha mãe. Então, se fosse assim, eu começava pelos de casa. Não, pelo contrário. Né? Independentemente de quem tem curso, quem não tem, para mim o que importa é ter um coração limpo, sério, honesto, transparente. Isso para mim é o que importa. Quando surgiu essas perguntas, e quando surgiu esses comentários todos, o povo de São Bento todo sabe para quem foi. Foi uma resposta para uma única pessoa, e somente para ela. Não foi para o povo de São Bento do Una, pelo contrário. Pauliene sabe disso, nós trabalhamos
4 anos na comunidade da Batalha, sabe que nunca tive isso, sempre foi um momento muito agradável com todo mundo. Quem me conhece de perto sabe disso, não precisa explicar. A senhora é testemunha disso tudo, então a minha resposta naquela ocasião, primeiro foi uma defesa à igreja. Eu, como um filho de uma igreja, eu precisava defender, mas a minha atitude ali foi com relação a uma única pessoa, que o povo de São Bento todo sabe para quem foi. Então não precisa aqui justificar, não precisa dizer o nome dessa pessoa, até porque não merece ter ibope nenhum, né? Então a gente precisa tocar o barco para frente e falar de futuro, falar de continuidade, falar de avanço, que é isso que o povo de São Bento precisa e é isso que o povo de São Bento merece. E ponto final na história, Edileuza. Muito obrigado, Ponto Padre final na Fábio. história. Show de bola. E para dar continuidade, convido seu Geraldo, com a palavra, seu Geraldo. Boa noite, Fábio Cavalcante. Boa noite, seu Geraldo. Meu nome é Geraldo, sou presidente da DESMO e moro no loteamento Nossa Senhora de Lourdes, ali por trás do posto Dinário. Aqui já passaram vários gestores na cidade de São Bento, mas ninguém nunca teve um olhar específico para as pessoas com deficiência. De 8 anos para cá, a coisa mudou. Depois que a nossa prefeita entrou e ela deu um rumo. Aquelas pessoas que viviam na rua sem ter como andar. Eu fui uma pessoa que andei muito nessa rua aqui, sem cadeira de rodas, com as mãos no chão, não tinha tanta dificuldade. Mas aqueles que andavam com cadeira de roda, tinha muita dificuldade de andar na cidade, porque não tinha um acesso de acessibilidade para ele andar. Mas depois de Débora, aí a coisa melhorou para nós, porque hoje nenhum deficiente tem o direito de reclamar nada sobre chegar numa farmácia, chegar numa loja, porque ele tem como chegar, porque a nossa prefeita, ela fez a acessibilidade para nós. E também aquelas pessoas aqueles deficientes que eram crianças, que saíam para Garanhuns, para Pesqueira. Eu andei também para esses lugares e via a dificuldade. E a nossa prefeita prometeu de trazer para São Bento. E hoje está aqui o KIPD, que ajuda tantas as crianças, tanta. Para mim, se Débora não tem feito nada, mas com aquele KIPD ali, aquilo para mim foi a maior felicidade do mundo. Porque nós, deficientes, dependemos das pessoas. Mas se a gente tem um acesso que dá para a gente ir sem depender de outro, a gente vai. E hoje nós temos a alegria de andar na cidade de São Bento, porque para onde a gente quer ir, a gente vai, sem precisar de ninguém. E eu queria perguntar ao nosso futuro prefeito, o que é que está no governo de Fábio e Teminha em benefício das pessoas com deficiência a partir de 2021? Seu Geraldo, muito obrigado por sua pergunta. Eu fico, na verdade, até emocionado com a sua pergunta, porque isso não é uma pergunta, isso é um depoimento. Por isso que é impossível, seu Geraldo, falar de futuro sem falar de presente. É impossível falar de futuro sem ser presente na vida das pessoas. Eu saí de onde estava e estou onde estou hoje, porque eu enxergo o governo que o senhor enxerga. Talvez muitos possam sentir falta de muita coisa, mas aquilo que, na verdade, muitos não conseguiram olhar, não conseguiram dar a objetividade e o carinho e o amor que vocês precisavam, esse governo deu. Quando a gente olha para a realidade, por exemplo, do nosso país, praticamente nenhuma cidade ela foi preparada para as pessoas com deficiência. A gente vê as cidades preparadas para os veículos,
as cidades preparadas para os pedestres, pessoas com deficiência não. Depois de muita luta que vocês enfrentaram, chegando junto ao governo, foi que o governo começou a abrir os olhos, abrir os ouvidos para ouvi-los e abrir o coração. E perceber que realmente vocês tinham importância e vocês tinham necessidade e que vocês são importantes. O governo da prefeita Débora Almeida aumentou e avançou com relação à acessibilidade. É importante a gente dizer isso. Agora, não é simplesmente uma finalidade de governo. Nós vivemos em uma cidade de praticamente 60 mil habitantes. Aqui há muitos comércios, há muitas lojas, farmácias. Cada um também precisa entrar nesse conjunto para dar acessibilidade às pessoas. Tem coisa pior do que você querer entrar em uma loja, em uma farmácia, e você não ter como entrar, porque não tem acessibilidade? As igrejas, quando a gente olha, por exemplo, as igrejas todas construídas no monte, do ponto mais alto, cheias de escada, como entrar? A igreja, que na verdade é o coração de Deus, deveria ser também esse lugar de apoio, de acessibilidade. Então, nesse momento, além de ouvi-lo, além de perceber, ouvir o seu depoimento, eu quero chamar toda a sociedade para compor agora esse momento importante. Que nós tenhamos aqui em São Bento do Una realmente uma cidade, que ela possa ter acessibilidade e que possa ser a cidade de todos. Isso é muito importante. O governo da prefeita Débora fez e a gente precisa avançar muito mais ainda. Quando a gente olha a educação que tem a inclusão dentro da própria educação, é muito bonito ver isso. Quando a gente percebe os transportes, que os transportes têm essa acessibilidade, como é bonito perceber isso. E o senhor me traz uma informação e uma coisa muito importante, que é o CAIPD. Há quem fale que o CAIPD é simplesmente um servicinho. É uma prova que realmente não conhece nada de São Bento. O CAIPD ele não é um servicinho. Na verdade, o CAIPD é o coração dessa cidade. Porque é o coração que atende aqueles que mais sofrem. Quando a prefeita Débora Almeida começou, nós tínhamos um atendimento, eu acho que no máximo, de 35 pessoas. Precisando ir a Garanhuns, a Pesqueira. E em 2018, o CAIPD ele foi implantado aqui. Hoje são mais de 600 famílias sendo atendidas. Com psicólogos, neuro, com fisioterapeutas. Agora, se nós passamos de 30 e hoje nós temos a graça de ter mais de 600 famílias sendo atendidas, por que é que o governo de Fábio Teminha a gente não pode multiplicar, triplicar? Se a prefeita Débora Almeida deu esse grande avanço e a gente tem esse olhar especial para o CAIPD, eu quero confirmar aqui o nosso compromisso que nós vamos fazer. Aquele espaço ali é um espaço muito bom, muito agradável, mas a gente quer avançar inclusive no espaço. Que seja um espaço muito mais agradável, porque ali nós vamos receber realmente quem precisa. Não é somente a criança, o jovem, o adolescente, ali a gente está recebendo as famílias. E a gente quer dar dignidade às famílias, com espaço e com mais atendimento. Então, o nosso olhar, o olhar do governo de Fábio e Teminha, por mais que digam que esse é o partido dos ricos, nós queremos governar é para todo mundo, é para quem precisa, e de modo muito especial para os pobres. Então, sem dúvida nenhuma, aqueles que têm a deficiência, são pessoas com deficiência, estão no coração desse governo, Sr. Geraldo. Isso o senhor não tenha dúvida. Isso o povo de casa não pode ter dúvida, que no coração desse governo vai estar as pessoas que precisam dessa mão amiga, desse governo, que não pode largar vocês por nada na vida, porque vocês são muito importantes e são especiais para todos nós. Muito obrigado por sua pergunta. E seu depoimento também. Obrigado. Que bom. Fábio, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Os projetos sociais vêm fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, como também vem transformando vidas, tornando crianças, adolescentes e idosos protagonistas da sua própria história. Então, eu gostaria de saber se você, como prefeito, vai dar continuidade a esse projeto. Muito bem, Marília. Marília, eu já estive como secretário de Finanças desse governo. E na Secretaria de Finanças eu tenho o costume de dizer que as finanças é o coração de uma prefeitura, é o coração de um governo. Mas eu sempre olhei para a assistência social dizendo que a assistência social ela é a alma do governo. O que é alma? Existe uma palavra no latim que significa ânima. Ânima, ou seja, ânima é aquilo que anima o corpo. Quando alguém morre, não é? Nós sabemos que a alma não mais existe naquele corpo, por isso que o corpo não tem mais vida. Nós estamos aqui olhando um para o outro, nós estamos aqui nos movimentando, nós estamos falando com as pessoas porque dentro de cada corpo existe uma alma. Então, a prefeitura, o governo tem essa alma bonita, que é a presença da assistência social. E você vem falar aqui sobre os programas. E eu gostaria de iniciar falando sobre o Espaço Conviver. O Espaço Conviver são 3 coisas que eu observo. O Espaço Conviver, primeiro, trabalha uma pedagogia. Depois, o Espaço Conviver trabalha no sentimento de pertença, tanto da criança, do jovem, do adolescente, essa pertença à sua família. E uma terceira coisa muito importante do Espaço Conviver é fazendo com que cada um se torne protagonista da sua história. A gente não pode olhar para os jovens, Duda, a gente não pode olhar para as crianças, para os adolescentes e tratá-los como coitadinhos diante de uma realidade de carência que eles vivem, diante de uma situação financeira. É olhar para eles e dizer, vocês são capazes, vocês conseguem inclusive vencer as dificuldades que a vida apresenta. Quantos saíram de lugares tão pobres e hoje se tornaram grandes referências, porque acreditaram em Deus e acreditaram também no seu potencial. O Espaço Conviver é esse espaço agradável, excelente, bonito, que não precisa parar de forma nenhuma. Mas, além desse Espaço Conviver, eu gostaria de citar algumas coisas que faz parte já praticamente da nossa cultura. Por exemplo, a quadrilha Lumiar. Que coisa linda. A gente espera praticamente o ano para chegar a época do São João, para a gente ver a quadrilha abrilhantar as ruas da nossa cidade. Isso é fruto do quê? De um trabalho da assistência. E você faz parte desse trabalho. Como é bonito a gente perceber desse espaço Conviver, por exemplo, o Baile das Debutantes. E ultimamente nós estamos visitando todos os bairros, todas as casas, a gente está indo de porta em porta. Esse é um período bonito, e é um período de uma experiência bonita. O quanto eu tenho aprendido nesse porta a porta. Porque quando uma pessoa, Natália, abre a porta da sua casa, eu tenho o costume de dizer, está abrindo seu coração. Há momentos que a gente passa que é muito rápido, mas há pessoas que fazem questão que a gente entre na casa. E há pessoas que fazem questão de contar um pouco da sua história. E em cada história daquela a gente aprende, a gente enriquece. E eu fico olhando e eu percebo o quanto o governo ele é importante na vida dessas pessoas. E eu vejo aquelas adolescentes com um sorriso, sabe, que encanta a todos nós. Elas trazem um álbum e fazem questão de tirar foto, Geraldo, mostrando para a gente o álbum, porque elas tiveram uma festa de 15 anos. Uma festa de 15 anos que nem toda filha de rico tem. E são pessoas pobres. E quem é que faz isso? É o governo. O governo justamente com parcerias de pessoas que amam São Bento do Una. Então esses projetos não podem acabar de forma alguma. Quando a gente olha, por exemplo, aquilo que se tem no CRAS, no CREAS, é uma oportunidade, é uma dignidade que se dá a essas pessoas. E eu olhando para isso tudo, onde existe a presença, por exemplo, do CRAS,
eu percebo que existe uma assistência maior da comunidade. O povo se sente mais acolhido, se sente que realmente o governo tem uma atenção a eles. Claro que isso demanda uma situação financeira grande e que a gente precisa de um complemento do governo federal, governo estadual. A prefeitura sozinha não consegue, mas eu penso que a gente poderia, nesse plano de governo, e essa roda de conversa é exatamente para isso, que nessa montagem desse plano de governo, que eu chamo um plano de vida, porque a gente está contemplando a vida das pessoas, se a gente pudesse ter núcleos da assistência social, do CRAS, nos povoados, onde a prefeitura pudesse estar mais perto das pessoas, mais perto dos bairros, mais perto nas comunidades carentes. Então, isso é o que está na cabeça, no coração de Fábio, de Teminha, no nosso governo. E é isso que a gente quer. A gente quer sentar naquela cadeira, Natália, não é simplesmente para ter uma autoridade para dizer aqui está o prefeito e o vice, não. A gente quer ser mais um com o povo. A gente quer governar para o povo. Porque se não for assim, não tem sentido ser prefeito. Só há sentido de ser prefeito se eu tenho condições de transformar a vida das pessoas. E eu me recordo, e eu já disse isso em alguns encontros, em um grande comício na cidade de São Benedito do Sul, a presença de Arraiz, Marco Maciel, e naquele comício a minha irmã, Natália, foi convidada para entregar um ramalhetes de flores a Arraiz. E ela subiu ali naquele caminhão, naquela época era em cima de caminhão mesmo, e subiu no caminhão e entregou o ramalhete de flores ao governador do nosso estado, nosso grande Arraiz. São as duas colunas do nosso partido, do PSB, é Arraiz e Eduardo Campos. E ela, quando entregou ramalhetes de flores, começou a chorar. E Arraiz colocou ela no braço e perguntou: por que é que você está chorando? Ela disse: porque o meu pai não tem emprego. E ele acreditou em uma criança. Como é o nome do seu pai? Ela disse: Luiz Gonzaga da Silva. Ele pediu para alguém anotar e ele colocou o nome do meu pai dentro do bolso. Com 15 dias, meu pai estava empregado. Então, eu acredito em uma política que possa transformar a vida das pessoas. E foi aquele emprego do meu pai que transformou a vida da minha família. Ele se foi com pouco tempo depois que estava empregado. Mas a minha mãe continuou nessa batalha. Uma grande guerreira, educando seus filhos. E hoje os seus filhos estão partindo para o mundo também para transformar a vida dessas pessoas. Eu penso que nada na vida, Marília, é por acaso. Eu cheguei aqui no ano de 2015 como um padre e agradeço muito a Deus pela experiência que tive. Nesse 2015 até 2020, muita coisa aconteceu. Padre, secretário de finanças, passei no exame da ordem da OAB. Hoje estou pré-candidato em São Bento do Una e eu tenho o costume de dizer, porque é uma verdade, porque é aquilo que está no meu coração. Se Deus me colocou aqui, é porque Deus tem um propósito muito grande para a minha vida e para o povo de São Bento do Una. Por isso eu estou colocando não só o meu nome, mas colocando a minha vida à disposição desse povo que eu amo, esse povo que eu gosto, esse povo que me acolheu, esse povo que, na verdade, todos os dias me dá força para poder levantar em meio a tantas críticas. Levantar, erguer a cabeça, tocar o barco para frente e acreditar em um futuro melhor. E eu sei que aquilo que Deus prepara, Deus cumpre. Então, eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui hoje, tudo na nossa vida tem um propósito. E se Fábio, que veio de São Benedito do Sul, se Fábio está hoje aqui, é porque na vida de cada são bentense e junto de Fábio e Teminha existe um propósito. E esse propósito é exatamente isso. É falar de futuro. É pensar no futuro, sem deixar de ser presente na vida das pessoas. Muito obrigado, viu, por sua pergunta. Muito obrigado você e passo a palavra para o meu amigo Eduardo Duda. Boa noite, meus caros amigos. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Boa noite, Fábio. Boa noite, meu amigo. Tenho uma pergunta para ti. Pois não. Mas antes de me lançar, começo dizendo: vivemos em uma sociedade tão
preconceituosa, horrenda, onde algumas pessoas olham para o jovem LGBT como algo que deveria ser eliminado rapidamente. Sabemos que não é assim. Sem sombras de dúvidas, o respeito é acima de tudo. Fábio, minha pergunta é: estou representando o movimento LGBTQIA+. E gostaria de saber de você se o seu governo estará de portas abertas para o nosso público. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Duda. A sua pergunta e a sua presença já é uma resposta. A sua presença aqui é uma forma de dizer que o nosso governo está sim de portas abertas. Porque a gente tem que parar com esses preconceitos. Nós estamos em um ano de 2020 já. Isso já vem sendo tratado há tantos anos. Mas parece-me que é uma história somente de papel. Porque o sofrimento é o mesmo, o preconceito é o mesmo. Agora, esse preconceito não é somente com LGBT. A gente tem um preconceito com as mulheres, preconceito com os negros. A forma do racismo hoje em dia está impressionante. Nós temos o preconceito também com pessoas com deficiência. Então, nós vivemos em uma sociedade que a gente gosta de dizer que é uma sociedade moderna, mas é uma sociedade repleta de preconceitos. Interessante que quando a gente fala de preconceitos, o preconceito ele sempre existiu na história. Quando a gente olha um pouco, por exemplo, a Sagrada Escritura, quem tinha lepra, por exemplo, andava com um sino, um tipo de um chocalho no pescoço. E cada movimento, aquele chocalho balançava para dizer que ali existia uma pessoa que os outros não podiam chegar. Ou seja, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, estavam distantes. E Jesus, ele ensinou para a gente o contrário. Ele foi aquele que chegou junto, que tocou, que abraçou, que amou e que cuidou. O governo de Fábio Teminha quer exatamente fazer isso. Nós não podemos compactuar com preconceitos, de forma alguma. Tem que ser um governo de portas abertas, de coração aberto, acolher a quem precisa. E como nós estamos tratando com relação ao LGBT, por que não? São pessoas aguerridas, corajosas, cheias de si, com uma inteligência incrível, capaz de transformar também o mundo, de olhar para o futuro. Por que não ser contemplado também no governo? Eu gostaria de citar, nós já conversamos outras vezes, mas quando toca nesse assunto, eu me recordo de uma experiência que eu tive quando o Papa Bento XVI, ele renunciou e nós estávamos nas orações pedindo a Deus para a eleição de um novo Papa. E na época eu estava em Garanhuns. E nós fizemos naquele dia um momento de oração, uma vigília. Começamos com a missa e passamos a noite inteira ali confessando as pessoas para encerrar no outro dia, 6 horas da manhã. Por volta de 3 horas da manhã, entraram 2 jovens, vestidos de mulher. Entraram na igreja, 2 jovens, e eles se aproximaram da fila da confissão. Naquele momento, uma das pessoas ligadas e de dentro mesmo da igreja, chegou para mim e disse assim: existe aqui na fila da comunhão 2 homossexuais. Posso colocá-los para fora? Essa foi a pergunta. E eu olhei para ele, isso já era um pouco mais de 3 horas da manhã, e eu disse: de forma alguma, daqui não sai ninguém. E a fila da confissão foi passando e chegou o momento que ele se aproximou e, Duda, com toda sinceridade, eu comecei a confissão por volta das 7h30 da noite, já ultrapassava as 3h30 da manhã, e encerrei de 6 horas no dia seguinte. Foi a confissão mais bonita e mais sincera que eu ouvi.
Depois da confissão, ele olhou para mim chorando e disse: eu posso te dar um abraço? E eu me levantei e a gente se abraçou e terminou os dois chorando. Porque ali existia um acolhimento de alguém que tinha sido expulso de casa. Estava em uma cidade que não era a cidade dele, não tinha acolhimento, não tinha família, não tinha amigos. Estava 3 horas da manhã perambulando pela cidade. E chegou na igreja e encontrou esse acolhimento. Então é esse acolhimento que eu quero, juntamente com o meu vice-prefeito Teminha, fazer nesse governo. Um governo para todos. Um governo onde as pessoas possam se sentir bem, se sentir acolhidas. Eu acho que aí é a grande diferença. Por isso nós vamos sim lutar juntos. Inclusive, seria importante que a gente pudesse constituir um conselho LGBTQIA+, para que a gente possa ter essa ligação entre esse conselho e entre o governo, para que vocês nunca se sintam fora desse governo que ama e que respeita a cada um de vocês. Muito obrigado. Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Me sinto agraciado em poder ouvir isso de você. Muito obrigado. Obrigado, Duda. Neste momento, passamos a palavra para Maria Eduarda. Boa noite, colegas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Duda. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de colocar aqui que, como eu disse a Débora anteriormente, hoje nós estamos vivendo uma noite histórica no nosso município. Por quê? São temas que são tabus, são feridas expostas na sociedade. E você trabalhar a inclusão social, você trabalhar o enfrentamento a esses tipos de diversos preconceitos, de uma forma que se torna até hedionda na sociedade, é você lidar no cotidiano das pessoas. É você interferir diretamente na vida das pessoas. Infraestrutura é importante? É. Entendeu? Um hospital bem equipado é importante? É. Mas essas políticas de inclusão e de acolhimento são tão importantes quanto. Porque você vai prevenir coisas piores lá na frente. Então, gostaria de parabenizar você por tocar nesses temas tão delicados, tão latentes e que trazem tanto sofrimento. Porque não adianta a gente querer fantasiar, enquanto, infelizmente, por aí tem meninas sendo abusadas, tem pessoas LGBTQIA+, sendo assassinadas, tem pessoas negras sendo enforcadas pelo fato de serem negros. Enfim. Fábio, como você e Teminha estão vendo a atuação diante da política de álcool e outras drogas, a questão da prostituição e do suicídio são temas extremamente pesados e vamos com calma. Mas uma coisa acaba levando a outra, não é mesmo? Claro. A dependência química muitas vezes acaba levando à questão da prostituição. E aí você acaba chegando num estágio da sua vida que você já não aguenta mais, né? E acaba até tirando a própria vida. Então, eu gostaria de saber como você e Teminha vão abarcar essas temáticas no seu governo. Perfeito, Maria Eduarda. A quem eu chamo carinhosamente de Duda, realmente são temas bem delicados. Geralmente, quando chega a época de campanha, se fala muito sobre educação, saúde, se fala muito sobre infraestrutura e muitas vezes esquece desses pontos ou até mesmo não quer falar. Não é? Quando eu, por exemplo, quando falo sobre a questão do LGBTQIA+, chega a causar uma situação assim, não é? Porque são coisas que não podem serem ditas, não pode tocar, mas por que não? São pessoas. Não é simplesmente pelo fato da sua opção sexual que você deixa de ser um ser humano. Então, a sua pergunta com relação a essa estrutura, esses sinais de morte, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do suicídio, nós estamos no mês de setembro, que é o mês do combate exatamente ao suicídio. E nós temos muitas realidades no país inteiro, inclusive países de primeiro mundo,
há jovens que tiram a sua própria vida pelo fato de não passar no vestibular. Há jovens que tiram sua vida porque pedem alguma coisa à mãe ou ao pai e eles não conseguem dar e eles tiram a sua própria vida. Então, há uma realidade de situações. Quantos jovens hoje a gente encontra que os jovens eles se cortam e aqueles que inclusive tiram a sua própria vida, já diz a psicologia, não é simplesmente pelo fato dele querer se matar. Ele está querendo matar a sua dor. E pelo fato de querer matar a sua dor, pelo fato de não saber como resolver, a única forma que ele encontra é essa. Agora, tudo isso, ela vem com uma decadência grande de alcoolismo, de drogas, de prostituição. Então, são situações difíceis e delicadas. E todos nós precisamos nos dar as mãos para a gente vencer isso. O governo sozinho, ele é incapaz de resolver. Por isso precisa de uma parceria de governo, precisa de uma parceria de família, precisa de uma parceria. Aí eu venho aqui apresentar duas situações. Primeiro, uma questão preventiva. Uma educação de qualidade. Já é uma ação preventiva. Quando eu digo que São Bento do Una nunca chegou no patamar de educação, seu Geraldo, que hoje nós estamos, a gente não pode regredir. As nucleações que foram feitas com muita coragem, a gente não pode regredir. Tudo que foi feito na educação, nós não podemos regredir. Então, na educação já existe um primeiro sinal de prevenção. Quando nós olhamos, Marília, para a assistência social, que a gente percebe, por exemplo, o baile das debutantes, quando a gente percebe a quadrilha Lumiar, quando a gente percebe o espaço de conviver com tudo que é feito, com toda a ação da assistência social, com essa alma que dá ao governo, então isso é uma ação preventiva. Agora, nós chegamos, por exemplo, o Saúde Acolhe Mental, não é? O Acolhe Saúde Mental, é também uma forma preventiva. Mas há momentos que está num auge tão avançado, que praticamente é como se não tivesse mais como prevenir. E a gente tem que partir para o lado do profissionalismo. Por isso a importância do Acolhe Saúde Mental, importantíssimo. Isso a gente quer avançar, porque a gente percebe que aqui em São Bento do Una, o número vem crescendo cada vez mais de jovens que pensam em suicídio, que jovens que se cortam, que jovens envolvidos no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. É uma pena isso, porque nós temos uma cidade que eu tenho o prazer de dizer uma cidade para ser estudada, porque tudo em São Bento do Una dá certo. É uma cidade que os jovens ele têm um desejo de transformação. É uma cidade, quando a gente olha, Natália, um comércio que é vivo. Quando a gente olha para a avicultura, é uma avicultura que se transforma e que mostra o potencial de São Bento do Una para o norte, nordeste, para o Brasil, por conta da Feira da Avicultura, no modo internacional já. Então a gente precisa disso tudo. Então a minha preocupação é essa preocupação no modo preventivo. Aí a gente vai precisar dessa conjuntura, dessa parceria toda, mas a gente vai precisar também muito do profissionalismo. Eu passei muito tempo acompanhando também a Fazenda da Esperança, que tem um trabalho belíssimo, é um trabalho da Igreja Católica, mas quando eu falo da Igreja Católica, porque ela tem a presença marcante dos bispos de Freihans, que é alemão, mas que mora praticamente aqui no país, mas a presença de todas as religiões para fazer o bem. São Bento, ele tem uma frase em latim que ele diz assim: ora et labora, oração e trabalho. As pessoas todas que entram na Fazenda da Esperança, elas são tratadas com oração e trabalho. Por mais que a gente fale de governo, por mais que a gente fale de inclusão social, por mais que a gente fale de parceria, de família, de todo mundo junto, a gente não pode esquecer daquilo que o nosso pai São Bento já dizia: oração e trabalho. São duas ferramentas fundamentais para a gente enfrentar alcoolismo, prostituição, enfrentar suicídio, enfrentar
todos os sinais de morte. E a gente enfrenta sinais de morte com sinais de vida. Então, nosso governo está aberto, está à disposição para a gente lutar junto para salvar vidas. Obrigado, me senti muito contemplada com a sua fala. Só queria fazer uma colocação pequenininha. Eu fiz o curso de serviço social na UFPE e eu tinha uma professora que ela trabalhava essa questão de política de álcool e outras drogas. E ela é ateia. Porém, eu não vou citar o nome, né, porque vai pela internet, é que ela não gosta. Porém, ela relatou pra gente que muitas vezes ela levava pessoas usuárias de droga para a Fazenda da Esperança porque ela, sendo ateia, acreditava que a fé era um caminho de cura. E é. Sim. Então, trabalho de base, na assistência social, Isso. na educação, na saúde, essa aliança vai sim transformar a vida dessas pessoas. E aí, quando se fizer necessário uma atitude mais radical em relação ao internamento, que nós tenhamos aliança com instituições sérias como a Fazenda da Esperança. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado. E eu tenho testemunho disso. A vida de muita gente sendo transformada. A vida de muita gente sendo salva naquela Fazenda da Esperança. Então a gente tem que abraçar essa causa e a gente precisa sim salvar a vida dos nossos jovens. Por isso que hoje nós estamos aqui falando de futuro. E nesse momento vamos ouvir a nossa convidada Ana Luísa. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ana. Fábio, eu estou aqui representando a mulher negra. E uma das minhas perguntas para você é o seguinte. Antes de eu perguntar, eu queria relatar onde a gente vive num mundo muito preconceituoso. Esses dias eu estava no centro, eu tenho uma filha, minha filha é branquinha com os olhos verdes. E eu ia passando e uma mulher olhou para mim, olhou para a menina, olhou para mim, olhou para a menina e disse: "Oxe, essa menina é dessa menina, é?" "Não, é não." Ela chegou a me perguntar: "Você adotou?" Eu disse: "Por quê?" "Não, porque é linda desse jeito, é branquinha. Não que eu esteja com preconceito com você, mas é porque..." Aí eu disse: "Não, é minha. Foi Deus que me deu. E me deu perfeita." Aí, me senti um pouco mal, porém eu respondi na educação, na altura, e Deus me deu sabedoria para responder. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter respeito, porque todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. E vou para a pergunta. Fábio, como você e Teminha vão olhar para os negros e negras da nossa comunidade quilombola no nosso município? Muito obrigado, Ana. Você traz também um depoimento de vida. E é um depoimento realmente de uma realidade do dia a dia. Mas vocês, como você disse, Deus me deu sabedoria para poder responder com altura, mas que essa altura não significa dizer sem educação. Todos nós somos iguais. Somos filhos do mesmo pai. Deus é nosso pai. Somos filhos de uma mesma mãe. Por mais que tenha quem não acredite, mas somos filhos da mesma mãe. A questão de cor de pele, isso não significa dizer que alguém pode ser melhor do que o outro. Por isso a tua importância aqui nesse debate, por isso a tua importância nesse encontro aqui nós falando de futuro. Quando você pergunta o que é que esse governo, qual o olhar que o governo tem para os negros, as negras, e você enfatiza a questão dos quilombolas, ultimamente nós estamos acompanhando pela televisão a forma agressiva com relação aos negros. E nós estamos falando de países de primeiro mundo. Quando a gente olha, por exemplo, França, quando a gente olha para os Estados Unidos, são países que estão com a economia elevadíssima. São poderosos na economia, mas são pobres
em enxergar o outro como ele deve ser enxergado. Eu não gostaria que São Bento do Una fosse uma cidade poderosa no dinheiro, mas que fosse pobre em enxergar as pessoas. Eu prefiro que a gente seja uma cidade rica em enxergar e perceber cada um do jeito que cada um é, com a realidade que cada um traz, com a sua importância, do que ter uma cidade rica e não saber governar para o povo. Por isso que o governo Fábio Teminha, com relação aos quilombolas, por exemplo, primeiro eu tenho visitado já aquela comunidade já várias vezes. Inclusive, todas as vezes que eu fui juntamente com o Teminha. Teminha é um parceiro mesmo. Nós nos gostamos. Eu acho que uma coisa que está começando a dar certo é exatamente isso. Prefeito e vice que se gosta. Nós somos dois irmãos de verdade. O que dá para um, dá para o outro. E eu tenho visitado aquela comunidade várias vezes. Todas as vezes eu fui com o Teminha. E o olhar que eu tenho para aquela comunidade é assim. Primeiro, é uma comunidade que ela é muito carente. Agora, quando eu falo com relação que é uma comunidade carente, é uma comunidade realmente carente em todos os sentidos. Carente no sentido da educação, carente no sentido de saúde, carente no sentido de assistência. Então, se eu que sou pré-candidato, que chego naquela comunidade e percebo a falta que existe naquilo tudo ali que eu estou contemplando, então, sem dúvida nenhuma, isso também está fazendo parte do nosso plano de governo. Porque a gente precisa olhar para os quilombolas assim, fazendo essa parceria de educação, de assistência, de saúde, para que aquele povo possa ser atendido. E uma coisa que eu vou deixar aqui muito claro, que a gente, uma das coisas que no nosso governo vai existir, nós vamos criar, nós vamos fazer, nós vamos constituir uma escola que seja em tempo integral para a comunidade dos quilombolas. Isso nós vamos fazer. Isso não é uma promessa de campanha. Nós vamos fazer, porque nós reconhecemos a realidade daquele lugar. E se eu acredito que a educação, ela pode transformar a vida das pessoas, e quando eu estou educando uma criança, eu tenho condições de perceber que aquela criança, ela pode também transformar a vida dos seus pais. E transformando a vida dos pais, a vida da família, é toda uma comunidade que vai ser transformada. Então nós vamos sim, no nosso governo, nós vamos fazer na comunidade dos quilombolas essa escola em tempo integral. E a sua pergunta com relação aos negros, que claro que vem casando já que estou falando dos quilombolas, mas é todo um acréscimo de um racismo, de um preconceito que existe, que nós já tocamos no assunto com relação a LGBTQIA+, tocamos com relação a pessoas com deficiência. Então, é uma sociedade intitulada como moderna, mas é uma sociedade ainda, infelizmente, muito atrasada, porque é uma sociedade que ainda vive, infelizmente, na base de preconceito. Isso a gente tem que enfrentar, isso a gente vai vencer, não se escondendo, a gente vai vencer enfrentando. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fico grata Ana. pela pergunta. Obrigado, Ana. Neste momento, com a palavra, Dr. Jefferson. Primeiramente, boa noite a todas e todos aqueles que nos assistem através das mídias sociais. E uma boa noite especial ao meu amigo e postulante ao cargo de pré-candidato a prefeito de São Bento do Una, Fábio Cavalcante. Como advogado, sou Dr. Jefferson Moraes, mas milito nessa área de direitos humanos e nada mais do que falar um pouco sobre as mulheres, essas mulheres de São Bento do Una, essas mulheres aguerridas que temos em São Bento. Fábio, minha percepção ao ouvir tuas respostas a cada pergunta me deixa mais livre e mais convicto de olhar no teu olho e bater assim e dizer, rapaz, o líder, ele nasce de uma adversidade que transforma a pessoa de uma percepção tão notória
e tão sabedora de responder cada palavra, cada sentimento que nos deixa de boca aberta. Então, eu tenho a certeza que São Bento do Una terá um grande avanço. Porque tuas respostas, ela tem introdução, ela tem desenvolvimento e ela tem a conclusão certa e correta para cada problema aqui apresentado. O tema, a temática inclusão social, ela abrange vários e outros temáticas. Portanto, a minha pergunta é a seguinte, Fábio. As políticas públicas voltadas à assistência social nos levam a um importante terreno de análise, com diversos sujeitos sociais que deles participam. Mais precisamente as mulheres do município de São Bento do Una, servindo como grau de crescimento de igualdade social entre gênero. Desse modo, precisamos ter a mentalidade de que as mulheres que vivem em uma condição social familiar vulnerável possam acessar o mercado de trabalho e, consequentemente, dispor da autonomia financeira. Para aquelas mulheres que necessitam do Bolsa Família, possam ter uma renda extra e garantir o seu papel na sociedade de igual para igual, pois são nítidos os diversos preconceitos, assim como outras pessoas que me antecederam falaram, na sociedade, uma sociedade machista, infelizmente. Por isso, pergunto-lhe, como garantir uma independência financeira para as mulheres que sofrem maus tratos e dependem unicamente do agressor para manter o sustento da casa e as despesas dos filhos? Sabemos a existência do CRAS, né, assim como mencionado anteriormente, e do CREAS. No entanto, como o município pode ajudá-las? Sabemos que no governo Débora Almeida foi criada uma comissão, um conselho, melhor dizendo, justamente para a proteção das mulheres que sofram abusos. Assim, eu lhe pergunto, Fábio, a insegurança e a violência são problemas que nos preocupam muito. Quais são suas propostas para solucionar este problema? E só uma pequena pausa, que eu sempre digo a ele. É um homem que tem a cabeça de homem, mas um coração de menino. E eu tenho um afeto muito grande a esse Fábio Cavalcante. E a nosso queridíssimo Altemar Pontes, Teninha. Assim finalizo. Muito obrigado, meu amigo, Dr. Jefferson. Nós somos colegas de profissão, mas na vida nós somos amigos. Isso é que é importante. Você traz uma pergunta e você já vai aplanando aí, colocando várias situações importantes, por exemplo, questão da independência da mulher, tudo isso, mas você finaliza com a questão da segurança. Nós vamos tratar sobre isso, sobre tudo isso, mas eu gostaria de partir diante dessa problemática que é a insegurança. Vocês que vêm acompanhando, cada sexta-feira, 7h40 da noite em ponto, nós temos o programa Falando de Futuro. Vocês têm acompanhado também as nossas lives, têm acompanhado também as nossas entrevistas. E desde a minha primeira entrevista, como um pré-candidato a prefeito, que nós levantamos a bandeira da segurança pública. Vocês sabem muito bem disso. Segurança pública, e o senhor como advogado sabe perfeitamente bem, que a segurança pública ela é de competência do governo do Estado. Mas nós temos aqui mesmo, São Bento do Una sendo uma companhia, nós temos um efetivo mínimo, nós temos um mínimo de viaturas e nós temos uma população de quase 60 mil habitantes que sofre pela falta de segurança. E como nós estamos tratando da pauta agora, pauta da mulher, e é muito bom isso ser apresentado também por um homem,
né? Isso é a nossa preocupação, né? A sua pauta, trazendo a pauta da segurança, é que no nosso governo, o governo de Fábio Teminha, nós vamos efetivar, sim, uma guarda municipal. Uma guarda municipal, inclusive, armada, mas uma guarda municipal também que possa utilizar a tecnologia. Quando eu falo a guarda armada e quando eu falo da tecnologia, é para que a gente consiga montar um plano para combater exatamente a violência também contra a mulher. É importantíssimo isso. A guarda municipal, ela não pode e não vai fazer o papel da polícia, porque cada um tem a sua competência. O que é de competência de polícia militar é de polícia militar, de polícia civil é de polícia civil, de polícia federal é de polícia federal, e guarda municipal é guarda municipal. Mas no nosso plano nós vamos contemplar, sem dúvida nenhuma, um plano de ação para combater a violência contra a mulher. Isso eu falo com relação à guarda, mas isso eu falo com relação ao governo. Isso eu falo com relação, por exemplo, à sua presença lá no CREAS, que é de fundamental importância. A sua presença lá também é uma forma de combater a questão da violência contra a mulher. Porque nós sabemos que existe o preconceito, já falamos tanto de preconceito, e um dos preconceitos também, doutor, é com relação à mulher. Nós temos um grande exemplo hoje, nós temos uma prefeita que foi eleita pelo voto livre do povo de uma sociedade, foi reeleita, uma mulher que veio do sítio, lá da Una dos Cordeiros, estudou em escola pública, fez concurso, passou, além de advogada, é procuradora federal, é prefeita do nosso município, levando o nome de São Bento do Una para o mundo. E quem é que está à frente disso? É uma mulher. Uma mulher que muitas vezes é tão que eles agridem tanto. Mas será que se fosse um homem, eles agrediam da mesma forma? Eu penso que não. É uma agressão exatamente pelo fato de ser uma mulher. Isso a gente precisa combater. As mulheres todas que estão, inclusive, nos ouvindo, que estão nos assistindo, às vezes, doutor, a violência ela não é simplesmente fora do ambiente de casa. Às vezes a violência ela é dentro de casa. Quantas mulheres sofrem a violência dentro de casa? A violência física e a violência psicológica também. Quantas mulheres não levam um tapa, mas vivem apanhando todos os dias de forma psicológica? E existe a insegurança também fora de casa. Por isso que quando eu estou falando de uma guarda municipal e quando você faz essas perguntas todas, eu quero dizer que eu quero uma São Bento do Una melhor, realmente a cada dia. Eu quero uma São Bento do Una bonita. Eu quero uma São Bento do Una segura. Uma São Bento do Una mais iluminada. E quando eu falo de iluminação, eu estou retratando também a segurança. Eu quero que as mulheres de São Bento do Una, elas possam estar realmente onde elas querem. A gente tem que deixar de lado essa situação que dizer que mulher tem que queimar a barriga em ponta de fogão. A gente tem que deixar de lado essa história que mulher foi feita somente para lavar roupa. Pelo contrário, mulher foi feita para ser prefeita, foi feita para ser professora, foi feita para ser mãe, foi feita para ser mulher. E quando eu digo de mulher, eu falo nessa situação completa da riqueza que Deus fez. Deus, o Pai onipotente, onipresente, onisciente, mas precisou de uma mulher para fazer com que o Criador pudesse vir ao mundo. Exatamente por meio de uma mulher. Então, a mulher, ela tem um papel fundamental na história de uma sociedade, na história do nosso povo de São Bento, na história da política, na história da transformação, na história de um futuro, sendo presente na vida das pessoas. Então, doutor, quando a gente coloca tudo isso, a gente está falando também de independência. A gente está olhando para as mulheres e a gente não pode soltar a mão de ninguém. A gente precisa de mãos dadas, porque a gente quer uma cidade melhor para todo mundo, inclusive para as nossas mulheres. Então, muito obrigado por sua pergunta, obrigado por sua presença.
E obrigado por tudo que o Senhor tem feito, para que essa campanha ela realmente possa estar no coração de cada pessoa. Muito obrigado. É recíproco a nossa admiração, Fábio. Obrigado, meu irmão. E neste momento vamos ouvir a nossa amiga Natália. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Fábio. Boa noite, amiga. Meu nome é Natália e, primeiramente, quero dizer que estou aqui hoje porque acredito que o avanço tem que continuar. Porque eu acredito no governo de Fábio Teminha. Sou filha, sou irmã, sou esposa, sou mãe, sou mulher. E estar aqui hoje falando de mulher é um privilégio. Por isso, Fábio, eu quero lhe perguntar: como podemos ampliar o acesso das mulheres no mercado de trabalho e assim conquistar a sua independência financeira? Perfeito. Natália, obrigado por sua presença. Natália, você é uma pessoa que realmente eu guardo você aqui no meu coração. Você é muito especial. E quando eu cheguei aqui nesse espaço, e sabendo que a gente ia tratar desses assuntos, de inclusão, de LGBTQIA+, falar sobre mulher. Desde o momento que eu cheguei aqui, na minha cabeça e no meu coração, não me veio uma outra pessoa a não ser a sua mãe, Mônica. Uma mulher altamente admirada por todos nós, que eu tive a graça de conhecer. E esse programa de hoje eu quero dedicar, inclusive, a ela. Ela que sempre foi uma grande militante. Ela que sempre esteve à frente de tudo. Ela sempre que esteve na organização de tudo, com um jeito carinhoso dela. Então, esse programa aqui, eu quero oferecer esse programa à Dona Mônica. A minha amiga, a sua mãe, a minha mãe, a mãe de todos nós. Quando você fala, Natália, de independência, ninguém nasce grande. Todo mundo tem uma história. Eu me recordo que sua mãe contava como ela começou. Utilizando inclusive a calçada da casa. Colocava ali uma lona e colocava umas coisas para vender. E Mônica foi crescendo, 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 com toda a habilidade dela. E você traz essa Mônica dentro de você. E todo mundo vai construindo a sua história. Quando a gente fala de uma independência financeira, todo mundo quer uma independência financeira. Todo mundo. Mas nós estamos tratando com relação à mulher. Precisamos revisitar um pouco. Eu falo aqui no sentido um pouco mais administrativo. A gente precisa revisitar um pouco as finanças. A gente precisa revisitar um pouco a parte administrativa do governo municipal, da prefeitura. Mas uma das coisas é que a gente pode apresentar, por exemplo, uma linha de crédito. Que linha de crédito é essa? Por exemplo, a gente pode elaborar um curso, fazer um curso. A pessoa, a mulher, isso eu estou falando para as mulheres, inclusive as mulheres de baixa renda. São as que mais precisam. Elas fazem parte daquele curso, tem que cumprir todas as horas. Ela apresenta o projeto que ela quer e a prefeitura oferece essa linha de crédito. E ela vai pagando conforme ela pode e conforme as parcelas descritas em contrato. Isso é uma forma de fazer com que a mulher ela tenha também a sua independência. Por exemplo, agora nesse momento da pandemia, que uma boa parte do comércio precisou fechar suas portas, quantas mulheres, quantos comerciantes precisaram reinventar a vida? Quantos? Então, essa é uma das formas que a gente encontra para que as mulheres também possam reinventar também a sua vida com essa linha de crédito. Mas a gente pode, aí já estou falando com relação aos cursos profissionalizantes. E uma outra coisa que eu gostaria também de citar, tem várias. Isso a gente tem que voltar a essa pauta, porque a pauta ela é muito extensa. Mas a gente precisa tocar novamente nesses assuntos, tratar ele com muita sensibilidade,
com muita afetividade, efetividade, fazer com que o plano de governo ele possa sair do papel e vá para a vida das pessoas. Mas eu vejo, inclusive no porta a porta, muitas jovens, por exemplo, que terminaram o seu ensino médio e é como se elas tivessem parado num tempo. Elas não fazem mais um Enem, elas não procuram mais uma faculdade, simplesmente porque pararam, saíram desse ambiente escolar. E quando nós tratamos em um programa passado sobre a juventude, que nós temos o propósito de fazer a Casa da Juventude, que seja também uma casa onde se possa ter um cursinho preparatório para o Enem, para enfrentar uma faculdade, que essas meninas, que essas pessoas, e os homens também, que estão fora e passaram tanto tempo fora por alguma situação da vida, que eles possam voltar a estudar, a poder se preparar, a poder enfrentar o Enem, assim como o filho do pobre está enfrentando, que o rico também enfrente, que a gente possa dar oportunidade, a mesma oportunidade que o filho do rico tem, que o filho do pobre também possa ter. Que eles possam voltar, que possam fazer Enem, que possam enfrentar uma faculdade, e que eles possam sair de São Bento para o mundo. Quando eu digo sair de São Bento, não estou dizendo que é para sair daqui dessa terra, não. Estou dizendo para sair do seu espaço de comodismo para o mundo. E esse mundo, ele foi feito, foi para a gente conseguir mesmo. Esse mundo foi feito para a gente poder alcançar. Esse mundo foi feito para a gente compor esse mundo, fazendo bem às pessoas. Então, quando você fala dessas iniciativas todas, claro que a gente vai voltar essa pauta, a gente precisa voltar essa pauta, mas a gente precisa tocar nesses assuntos assim que eu penso que é de fundamental importância, para a gente dar um pontapé inicial nessa independência dessas mulheres. Muito obrigada, meu amigo. Quero lhe agradecer. E como já lhe contei, já lhe disse, as últimas palavras que falei com minha mãe foi sobre você. Nunca esquecerei quando liguei para ela naquela manhã e disse: mãe, tá bem? Estou bem. Disse: tenho uma novidade para lhe contar. O nome de Fábio foi escolhido. Ele será o nosso candidato a prefeito. Ela baixou a voz e disse: ele é iluminado e nós estaremos juntos. Por isso que eu lhe digo, nós sempre estaremos juntos. Eu, você, ela e todos os são-bentenses. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Impossível não se emocionar, não é? E para finalizar a nossa rodada de perguntas, passamos a palavra para a nossa amiga Pauline. Boa noite a todos. Boa noite, Que amiga. estão aqui presentes. Boa noite, meu amigo Fábio Cavalcante. Como assim tem a honra de chamá-lo? Né? Desde 2015, quando chegou à nossa cidade, né? Começamos a ter uma amizade, né? Ter um respeito, né? Muito grande um pelo outro. Construir um vínculo de amizade, sim, com o Senhor. E até hoje tenho grande respeito e admiração. Quero lhe dizer que estou aqui representando a zona rural de São Bento do Una. Meu nome é Pauline, eu moro no sítio Batalha. E hoje eu quero perguntar para o senhor, né, depois diante de tantas perguntas e tantas propostas boas para o seu governo, que eu acredito muito, né, também da pessoa de Iteminha. Tenho muito respeito e admiração por todo o trabalho que ele fez durante o tempo que passou na Secretaria de Desenvolvimento Rural do nosso município. Então eu quero perguntar agora sobre assim, quais são as suas propostas para a saúde da mulher do nosso município, né, sobretudo para a mulher rural. Isso. Que está ali no meio rural, às vezes a gente acha que é até mais difícil, né? Uhum. A convivência no meio rural do que na cidade. Então eu quero ver a sua proposta de saúde para essa mulher rural. Muito bem. Minha amiga, muito obrigado, viu, por sua presença. Eu me sinto muito feliz em estar do seu lado, estar aqui na sua frente.
De fato, nós nos conhecemos em 2015. E aqui eu quero mandar um abraço, um cheiro bem grande para o povo da Batalha. Uma comunidade que me acolheu assim, realmente de braços abertos. E nós praticamente construímos a capela, né, de Nossa Senhora. E eu lembrava muito ali, na época, de São Francisco. E eu, inclusive, e muitas vezes nas homilias dizia isso. São Francisco, ele teve uma visualização, Deus pedindo para que ele pudesse construir uma igreja. E ele, junto com os frades, começaram a construir uma igreja, e naquele tempo, igrejas de pedra, difícil a construção, e depois que a igreja estava pronta, Francisco disse, pronto, agora eu já cumpri minha missão. E Deus olha para ele e diz, Francisco, não foi essa igreja que eu pedi para você construir. Quando eu falo da igreja, é a igreja povo, é a igreja gente. Então, lá na Batalha, nós tivemos a graça de poder construir essas duas igrejas. A igreja de pedra e construir a igreja povo. Uma comunidade organizada, bonita, e uma comunidade que eu tenho um prazer muito grande de fazer parte dela e da sua história. A sua pergunta com relação à saúde, ela é de fundamental importância. Já tocamos hoje em alguns assuntos com relação à saúde, mas eu gostaria de citar algumas situações. Por exemplo, nós temos hoje o Centro da Mulher. É um lugar muito especial de atendimento realmente para a mulher, com especialistas. Eu cito aqui, por exemplo, a questão de uma ginecologista, né? E o espaço, ele é tão agradável que todos os lugares que a gente passa e que as pessoas já tiveram a graça de poder frequentar, fazem realmente um elogio. Porque realmente foi uma construção de um espaço para poder dar dignidade à mulher. Mas a mulher da zona rural, não é pelo fato dela viver na zona rural, estar na zona rural, que ela não pode e não deve ser contemplada. Ela é contemplada sim. Todo serviço público, ele deve ser para atender e atender bem a todos. Seja da cidade, seja da zona rural. E quando eu falo aqui que Débora fez na sua gestão essa clínica da mulher, dando essa dignidade, e como a gente está falando de mulher, eu gostaria de dizer que no nosso plano de governo, nós temos também a implantação da clínica infantil. Porque a partir do momento que eu estou atendendo, que estou dando dignidade a uma criança, eu estou atendendo a mãe, eu estou atendendo a mulher, eu estou atendendo o pai, eu estou atendendo a família. Então, quando nós falamos de uma saúde, e aqui eu não posso separar a saúde da zona rural, separar da zona urbana, eu estou falando da saúde de uma forma completa. Nós temos, por exemplo, um hospital aqui em São Bento, com 2 médicos atendendo, 2 plantonistas. Nós temos os médicos nos PSFs. Nós temos, por exemplo, a presença das ambulâncias em todos os povoados. Inclusive, já temos, no PSF do Tamanduá, que estava faltando, já chegou essa ambulância. Não é? Isso é uma parceria da prefeita, uma parceria de algumas emendas parlamentares que chegaram, mas a gente não pode deixar de citar também a presença de Zé Almeida. Zé Almeida que doou as ambulâncias para esses postos de saúde. Zé Almeida que é presente na vida do homem e da mulher do campo, seja na estrada, seja na aração de terra, seja na limpeza de barreiros, de barragens, de açude. Como Zé Almeida é importante. E falando de Zé Almeida e falando de saúde, eu gostaria de encerrar falando da casa de apoio, porque é uma casa muito utilizada pelo povo da zona rural. Eu tenho andado pela zona rural e uma das coisas que o povo mais elogia é exatamente a casa de apoio. Antes, Pauliene, quando as pessoas vinham para a cidade, que elas não tinham um parente para ficar, não tinham um amigo, ficavam na porta do hospital, esperando chegar à madrugada, muitas vezes com frio, com fome, para poder ir para Recife. Uma viagem desgastante, longa, principalmente para quem está doente. A prefeita Débora Almeida dando dignidade às pessoas. São 2 ônibus indo até Recife, levar essas pessoas, dando a dignidade de uma casa de apoio.
A casa de apoio, ela não é da prefeitura. Eu, como secretário de Finanças, estou aqui para afirmar. Nós não pagamos um centavo dessa casa. A casa de apoio, ela é de Zé Almeida. Zé Almeida está emprestando essa casa ao município para acolher as pessoas que precisam. Então, quando as pessoas chegam ali debilitadas, as pessoas têm ali o seu lugarzinho para dormir, para descansar, porque sabe que um pouco mais tarde vai ter uma viagem longa pela frente, vai ter uma fila de hospital pela frente, vai ter um exame pesado pela frente. Nós temos transporte de qualidade. Então, quando a gente olha para a realidade da saúde de São Bento do Una, e eu fico doente quando alguém fala da saúde de São Bento do Una. Fico doente. Porque quando eu digo isso, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde, chego no hospital cedo para fazer um exame. Eu chego de manhã e saio à tarde. A gente chega aqui, todo mundo é bem atendido. Isso é muito importante. Então, é um governo que olha para as pessoas que precisam. Esse governo que Débora fez ao longo desses 8 anos, um governo de muita crise. E quando a gente está montando um plano de governo, a gente coloca as propostas, doutor Jefferson, que a gente quer fazer, que a gente quer transformar. Mas a gente não contempla as coisas difíceis que podem vir. Quando a prefeita Débora Almeida fez o seu plano de governo, ela não contemplava greve de caminhoneiro, não contemplava pandemia, não contemplava crise econômica, não contemplava impeachment de presidente, não contemplava chikungunya, não contemplava seca. São todas as situações que são adversas para que um governo possa caminhar. Fábio Iteminha está apresentando um plano de governo, um plano de vida, falando de futuro sendo presente. A gente sabe que muitas dificuldades a gente vai enfrentar, mas a gente quer dizer ao povo, nós não vamos nos esconder. Nós vamos estar à frente. Seja no momento bom, seja no momento ruim. Nós vamos estar junto com vocês. No momento da alegria, todo mundo se abraçando, se cheirando e com sorrisos no rosto. Na hora que for preciso chorar, a gente vai chorar junto. Pode estar aqui no ombro desse prefeito aqui. Chorar junto. Porque o prefeito também precisa do ombro de vocês para chorar junto também. Porque nós somos uma família. E a família é isso. Chegou a época de política, Pauline. Infelizmente é isso. É um momento de divisão. É um momento de falar mal um do outro. Aquilo que não sabe, inventa. Jamais, no meu palanque, no palanque de Teminha, a gente vai pegar o tempo que a gente tem de falar de proposta, de falar de futuro, para estar falando mal de candidato nenhum. Que o povo que dê a resposta não vai vir da gente. A nossa voz, a minha voz é a voz de Teminha, é a voz do compromisso, é a voz da continuidade, é a voz do avanço. Por isso que nós estamos aqui, nessa roda de conversa, para a gente conversar sobre futuro, sendo presente na vida das pessoas. Então, minha amiga, obrigado novamente por sua presença. E a saúde, nós vamos continuar e nós vamos avançar, porque nós queremos cuidar das pessoas. Eu que agradeço, fico muito contemplada com a sua fala. A respeito da casa de apoio e da saúde de São Bento do Una, eu já experimentei muito disso, sei da importância que tem, também da importância de seu Zé Almeida no governo municipal de São Bento do Una, porque eu costumo dizer que ele é o maior amigo da pessoa da zona rural de São Bento do Una, né? E é verdade. Porque ele tem feito muito pela comunidade, pelas pessoas da zona rural, pelas comunidades. Ele tem feito muito, muito pelo povo e principalmente pela zona rural. Então, seu Zé Almeida, tenho grande admiração e também tenho certeza que ele tem que estar do nosso lado, tem que estar do lado do governo municipal, né, de São Bento do Una, para que continue avançando, né, e seja cada dia melhor a nossa São Bento do Una. Perfeito. Muito obrigado, amiga. Parabéns, Fábio. É dessa forma que se faz política. E Deus sabe de todas as coisas. E sabe porque botou você e Teminha em nossas vidas. E, antes de finalizar, gostaríamos de ouvir suas considerações finais. Perfeito. Eu quero agradecer. Essa noite foi tão cheia de emoções, eu diria. Eu vejo que tudo que é feito com amor, tudo que é quando a gente coloca Deus em tudo sai perfeito. Tudo sai perfeito. Por isso eu quero agradecer a você, Marília.
Você tem sido fundamental, você tem acompanhado o nosso porta a porta. Você está sendo a nossa moderadora nessa noite de hoje. Então você é muito especial. Você é uma pessoa do nosso coração, então quero te agradecer. Quero agradecer a você, Duda, um exemplo de pessoa. Obrigado pela sua coragem, pela sua dignidade. Obrigado por fazer parte também do nosso grupo. Obrigado por estar aqui nesse momento tão importante. Minha amiga Natália, praticamente sem palavras para dizer algo sobre você, mas agradecer demais a sua presença. Esse encontro aqui é um encontro que é dedicado, sim, à nossa guerreira, a nossa Mônica. E eu penso que o povo de casa também está muito feliz com isso, que Mônica foi uma pessoa muito amada e é ainda hoje uma pessoa muito amada, muito querida. Então esse encontro é dedicado, sim, a ela. Duda, minha grande amiga, muito obrigado. Você também tem sido muito especial. Obrigado por tudo. Obrigado, seu Geraldo. Um exemplo de vida, viu? O senhor é um exemplo de vida. Um homem que tem uma deficiência, né? Deficiência física, mas de um coração extraordinário. Quanto a gente aprende, seu Geraldo, com o senhor. É impressionante. Então, muito obrigado por ser o nosso professor, o nosso mestre. Muito obrigado por sua presença. Obrigado ao senhor também. Obrigado a todos. Amém. Obrigado mesmo. E um agradecimento à minha amiga Ana. Uma história muito bonita. Obrigado por sua presença. Seja sempre muito bem-vinda a esse espaço que é nosso. Obrigado, doutor Jefferson. Você é uma figura. Você representa muito bem a nossa classe. Então, obrigado por suas palavras, seu companheirismo, sua amizade sincera, seu apoio. Fundamental importância. Edileuza, minha amiga, minha grande defensora, viu? Edileuza é de defender mesmo. Quem tiver doido, diga que Fábio é feio perto dela, que o negócio pega. Então, obrigado, minha amiga. Eu sei que a senhora me coloca todos os dias nas suas orações, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E é Nossa Senhora que nos protege. E tudo vai dar certo. Pauline, leve o nosso abraço, meu e o de Teminha, ao povo da batalha. Um cheiro no coração, obrigado por tudo. Você foi, você é e continuará sendo sempre essa pessoa especial para nós. Então, muito obrigado. E a você que está em casa, que nos acompanhou até agora. Quanta coisa boa. Falando de futuro. A gente não pode perder tempo falando daquilo que não constrói. Temos que aproveitar o tempo, porque o tempo ele é precioso. E o tempo ele é tão precioso que a gente precisa falar de futuro. A gente precisa falar de futuro sem deixar de ser presente na vida das pessoas. Nós estamos em um período muito bonito. É um período cheio de críticas, cheio de defeitos, de faltas, de falhas, cheios de enganações. Tem gente prometendo céu e terra, quando na verdade nunca viveu, nem na terra. Mas é um período bonito porque é um período de uma pré-campanha. Nós estamos indo praticamente para uma campanha. E durante esse tempo nós poderíamos estar fazendo hoje à noite um porta a porta. A gente poderia estar num bate-papo aí em uma das comunidades. A gente poderia estar fazendo uma grande carreata, uma grande passeata. Poderíamos, inclusive, estar, nesses dias aí, todos fazendo os grandes comícios que esse partido sempre fez. Interessante, Natália, que quando a gente passa na casa do povo, que a gente chega de vermelho, o povo diz assim, é o nosso partido. Nós nunca saímos desse partido. Realmente. Aqueles que saíram. Quem ficou realmente é vermelho. Por isso a gente precisa colocar essa campanha não somente nas ruas. A gente precisa colocar essa campanha no coração do povo. Porque quando a campanha está no coração do povo, só existe um resultado. E o resultado é a vitória. Então você que está em casa, nós temos uma cidade de quase 60 mil habitantes. Por conta dessa pandemia, tanta coisa precisou parar. Inclusive esse encontro aqui que nós estamos fazendo, um álcool em gel, todo mundo chegou aqui de máscara, distanciamento, faz parte. Nós ainda estamos nesse período de pandemia, mas a pandemia ela não pode parar esse projeto de continuidade e de avanço. Por isso você, na sua casa, reunido com os seus amigos,
reunido com seus familiares. Coloque essa campanha no seu coração e do seu coração faça com que essa campanha possa chegar no coração de tantas pessoas. Porque o que nós queremos simplesmente é fazer o bem para essa terra que a gente ama, chamada de São Bento do Una. Então, muito obrigado. Vamos continuar e vamos avançar. Boa noite a todos. Deus abençoe. Um cheiro no coração e até breve.